Glória a Deus. Estava tão empolgado ali que achei que tinha mais uns 5 louvores. Ó. Até esqueci que era culto de terça. Terça é mais tempo na palavra. Glória a Deus. Que maravilha. Toma o seu assento, por favor. Deus abençoe vocês grandemente. Que bênção. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o ser igreja. Na terça-feira passada nós falamos aqui sobre a eclésia, ou como na expressão literal do grego, eclesia, que significa igreja. É uma junção, na verdade, de duas palavras, do radical ek no grego, que significa fora, ou para fora, ou sair de dentro, e também a palavra kalel, da onde vem a clesia, que é de chamado. Então, por isso que traduz-se ao pé da letra como chamado para fora, por causa da junção dessas duas palavras. Mas o sentido real da eclésia não é somente no sentido de chamado para fora, mas de ser influente na sociedade. A semana passada nós aprendemos sobre como era a eclésia romana, por exemplo, e a eclésia grega. E também aquele chamado do Antigo Testamento no hebraico, que é o carral, o chamado para a assembleia, o chamado para a solenidade. E hoje nós vamos falar sobre a igreja como corpo de Cristo, a eclesia como corpo de Cristo. Vamos aprender então? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso de número 27. Você que tem o costume de anotar, anote, porque vamos falar muita coisa hoje, bastante importante, com respeito à mentalidade e à ideia central do Evangelho no ser igreja. Claro que ao longo dos anos a igreja tem se tornado cada vez mais institucionalizada, e isso não está errado, obviamente. Ela precisa sim ser institucionalizada. As leis brasileiras, principalmente pelo Código Civil, caracteriza a instituição religiosa como uma associação. Por isso enquadra-se nas leis de associações sem fins lucrativos, mas com finalidade religiosa. E isso exige que seja uma pessoa jurídica para funcionar no país. Isso não tem nada de errado, isso não significa que seja bíblico, mas também não significa que seja antibíblico. Ela, como instituição, ela é muito importante, porque ela vai funcionar como organização. Mas o que eu vou falar hoje não tem a ver com a igreja como organização. Eu vou falar na igreja como organismo, como corpo de Cristo. A diferença é que a igreja, a organização, ela está dentro dos padrões humanos. E a igreja como organismo, ela está dentro dos padrões de Deus. Então, aonde flui a organização? Flui na capacidade dos homens. E aonde flui o organismo? Flui na capacidade de Deus. Então, na organização, nós podemos fazer desse prédio ficar verde, amarelo ou preto. Nós podemos fazer as cadeiras serem almofadadas ou de plástico. Na organização, nós podemos fazer essa igreja ser com o som da Bose ou como o som do que temos. Então, na organização, ela funciona de acordo com as condições e as capacidades dos homens. Agora, no organismo, aí flui cura, libertação, salvação, transformação de vidas, resgate de famílias, restauração de pessoas. Aí isso não acontece na organização, isso só acontece no organismo. Por isso que pode ter igreja extremamente abastada, extremamente rica, extremamente organizada e estruturada, e ainda assim não ter nada de organismo ali. E pode ter igreja debaixo de um pé de manga, e ainda assim lá acontecer coisas extraordinárias. Porque a ação de Deus não está na organização. A ação de Deus está no organismo, no corpo de Cristo. Como organização, ela pode se transformar numa máquina, mas como organismo, ela sempre será um corpo. E aí, como corpo, é onde flui a vida. E aí nós temos que entender como esse corpo funciona, como acontece a funcionalidade do corpo, para que nós possamos então agir e mover de forma que agrade a Deus. Preparados aí? Vamos fazer uma viagem então nesta mentalidade do ser igreja. Diz assim o texto: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo.
Só esse versículo, isso que eu não estou nem contextualizando ainda, só esse versículo, mesmo sem o contexto, já destrói aquela ideia de muita gente por aí que vive uma vida cristã totalmente isolada, desigrejada, solitária, autônoma, independente, e lá na sua autonomia espiritual e na sua independência diz: eu sou igreja, eu sou o corpo de Cristo. Biblicamente não é verdade. Para que uma pessoa se torne o corpo de Cristo, ela tem que fazer parte do conjunto de membros. Se não fizer parte do conjunto de membros, não é corpo. Nenhum de nós individualmente é o corpo de Cristo. Todos nós somos, individualmente, somos membros do corpo de Cristo. E é exatamente isso que o texto já começa falando. Ele já começa dizendo: ora, vocês, todos vocês, são o corpo de Cristo. Aí ele trata agora para a individualidade. E cada um de vocês, todos conjuntamente formam um corpo, e individualmente, cada um de vocês é membro do corpo de Cristo. E aí muitas pessoas estão usando essa bandeira para poder ficarem tão autônomas e independentes que perdem a essência do ser igreja. Entendam o que eu vou dizer. Quando nós entendemos o viver em igreja, ou viver sendo igreja, nós não vamos conseguir cumprir o propósito de Deus sem envolver mais alguém. Não tem como eu viver uma vida cristã de verdade. Eu estou seguindo a Cristo, seguindo os passos de Cristo e seguindo os ensinamentos de Cristo, sem que me envolva com mais alguém. Não tem como. O evangelho nunca foi preparado, nunca foi moldado, nunca foi equipado para uma pessoa viver uma vida autônoma e independente no reino. Absolutamente. O evangelho sempre nos coloca em algum tipo de responsabilidade que envolve gente. Sempre. Por isso que servir a Cristo, nós vamos ter que nos relacionar com pessoas. Não tem como. Viver o reino de Deus, eu vou me relacionar com Deus e com pessoas. Isso é inevitável. Vamos começar pelo reino. Deixa eu terminar só explicando rapidamente isso aqui para chegar aqui nesse termo da igreja. Algumas pessoas aqui já participam do curso teológico comigo, já sabem um pouco disso. A palavra usada no hebraico para poder falar da formação do homem, quando Deus sopra nas narinas do homem, ele é apenas um boneco inanimado ali, ou uma imagem inanimada de pó. Quando o Senhor sopra na sua narina, o texto diz assim: e quando o Senhor sopra o fôlego de vida nas suas narinas, o homem se torna alma vivente. O que fez o homem se tornar alma vivente, ser existente com vida, foi o fôlego de Deus soprado no homem. A palavra fôlego no hebraico é nessama. Nessama significa Deus por dentro. Então Deus pegou daquilo que lhe é próprio, vida, Deus é vida. Pegou daquilo que lhe é próprio e colocou dentro do homem. Esse é o fôlego de Deus, nessama no hebraico. Deus colocou daquilo que lhe é próprio, vida. E isso fez o homem se tornar alma vivente. E depois que fez o homem se tornar alma vivente, com Deus agora, vida de Deus por dentro do homem, Deus diz para ele: agora você vai dominar. A palavra dominar no hebraico é o mesmo que reinar. Você vai reinar sobre a terra. Então é governo. Como fluía o reino de Deus na criação? O reino de Deus fluía através do homem. O homem então, ele andava pelo jardim, dava nome às coisas, governava tudo, e isso acontecia com Deus por dentro, porque ali havia vida de Deus dentro do homem. Nessama, o fôlego era a vida de Deus dentro do homem. Preste atenção nisso. No capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca, no verso 8, a Bíblia diz que Deus agora vem ao jardim para falar com o homem, e o homem se esconde. E quando o homem ouviu os passos de Deus, algumas versões antigas diz passo, outras versões diz a voz. Quando ele ouve Deus, ele se esconde e fica com medo. Por que o homem teve medo e por que o homem se escondeu? A palavra ouvir ali no hebraico é sama, que é um derivado de nessama. Nessama é Deus por dentro, sama é Deus por fora. Então quando ele ouve a voz de Deus, ou Deus chegando, ele se esconde e fica com medo, porque ele nunca tinha percebido Deus pelo lado de fora.
Ele tinha a vida de Deus nele, ele tinha a presença de Deus nele. Deus se movia através dele. Quando ele peca, quebra esta comunhão e ele passa a perder a vida de Deus. Ele agora tem só a vida humana. Ele não tem mais Deus por dentro. Aí o reino de Deus que fluía através do homem, agora está fora do homem. O que acontece? Nasce uma promessa. A promessa de Gênesis 3,15 de que Jesus viria para poder esmagar a cabeça do diabo, ainda que este lhe feriria o calcanhar, é a promessa do resgate do reino de Deus. Aí quando Jesus vem, ele diz, olha, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, e lá em Lucas ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino de Deus tinha a ver com Deus dentro do homem. O homem precisava agora reinar novamente, mas sem a vida de Deus no homem não tinha como reinar. Por isso o mundo estava no maligno. Quando agora Jesus morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, o reino de Deus acontece. E como o reino de Deus acontece? Na inauguração da igreja em Atos 2. Quando o Espírito Santo vem, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e entra no homem, cai sobre o homem e passa a habitar no homem. E como isso aconteceu de forma correlativa com a criação? Quando lá em João 22, a Bíblia diz, João 20, 22, a Bíblia diz que Jesus chega nos discípulos e sopra sobre cada um e diz, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. É uma alusão ao Criador que também soprou sobre o homem e deu fôlego de vida. Naquele momento Jesus estava declarando que sobre os apóstolos haveria a mesma vida que um dia houve sobre Adão, Deus por dentro. Aí agora o Espírito Santo habita no homem. Quando o Espírito Santo habita no homem, faz do homem a morada de Deus. Agora isso é importante, porque o homem agora sendo morada de Deus, ele agora vai cumprir o propósito do reino de Deus. Por isso que sobre nós há autoridade para curar, sobre nós há autoridade para expulsar demônios, sobre nós há autoridade para repreender a força do mal, pisar sobre serpentes e escorpiões, sem que a força do maligno nos faça dano algum. Por que sobre nós existe tudo isso? Porque em nós habita o Senhor. Como Ele habita em nós, nós agora temos a autoridade de governo. A igreja tem a autoridade de governo. Agora vem a coisa séria. O problema é que muita gente está se isolando do corpo, se tornando autônomos e independentes, e ainda assim dizendo ter a mesma autoridade. Existem bênçãos, existem promessas que elas estão ligadas diretamente à igreja como corpo e não ao membro como indivíduo. Então as promessas que são ligadas à igreja como corpo só vai fluir quando a igreja como corpo agir. Não é como o indivíduo agir. Se você está ligado à igreja, ao corpo, participa da vida do corpo, você pode sim fazer grandes obras aí de autoridade que está sobre a igreja, e Deus vai honrar você porque você é ligado ao corpo. Agora, se você ficar autônomo, sozinho, independente a vida inteira e não se submete à autoridade, não se submete ao corpo, não tem comunhão, não se relaciona com a vida da igreja, você não venha exigir que Deus derrame sobre você a autoridade que é do corpo. Você é membro mutilado. Um membro mutilado perde a funcionalidade do corpo. Está claro até aí? Olha, eu estou tentando fazer um resumão aqui, porque senão teríamos que falar muito tempo só sobre cada coisa. Mas vamos lá. Agora o corpo, que é onde Deus habita em cada indivíduo salvo, e juntos formam o corpo de Cristo, nós temos que entender como o texto diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Alguém aqui autorizou o seu pulmão dar um passeio por aí, ficar uns 3 dias fora e depois voltar? Não vai dar certo, né? Não, faz o seguinte, libera o rim então, porque o rim está cansado. Não, o teu fígado está em pior estado. Você deve ter dado muito trabalho para o teu fígado, né? Deixa ele passear um pouquinho, quem sabe depois ele sente no coração, se é que o fígado tem coração, e ele volta. Não tem como liberar o membro do corpo. Se o membro sair do corpo, ele perde a sua funcionalidade.
Todos os membros que estão no corpo, eles existem para que um mesmo corpo tenha vida. Eles funcionam para que um mesmo corpo tenha vida, apesar de serem alguns deles em sistemas diferentes, mas funcionam para que um mesmo corpo tenha vida. Então todos nós aqui compomos o corpo, e cada um de nós aqui somos membros neste corpo, que é o corpo de Cristo. Amém? Ok. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Mais uma vez, o texto fala sobre ser morada de Deus, mas não usa o sentido singular, usa no plural. Diz: nós somos o quê? O templo do Deus vivo. 2 Coríntios 6, 16. Não é isso, não. Cadê, meu Deus? Ah, sim, está aqui. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Preste atenção nisso. Ser santuário de Deus e habitação de Deus não tem a ver com casa, tem a ver com templo, tem a ver com tabernáculos, que é a palavra grega usada para templo, que é colocado no sentido do lugar onde Deus habita. Lembra do capítulo 6 e do capítulo 7 de 2 Crônicas, primeiro Crônicas, quando Salomão, quando Salomão está inaugurando o templo, no capítulo 7, antes da inauguração, Deus faz uma promessa para Salomão, e depois da inauguração, Deus também ratifica a promessa, dizendo para ele: olha, os meus olhos estarão atentos a este lugar todos os dias, e o meu coração estará neste lugar todos os dias, e eu escolhi e santifiquei esta casa para nela habitar. Então Deus escolheu o templo para habitar ali. O salmista chega a dizer que entre os querubins Deus estava entronizado. Era entre os querubins do propiciatório, da tampa da arca, que aqueles querubins que ficavam curvados, as suas asas quase tocavam uma na outra, que era a tampa da arca. Ali se manifestava a glória de Deus. E essa arca ficava no lugar santíssimo, aonde o sumo sacerdote pegava o sangue no átrio, levava até o lugar santo, e ali pegava o incensário e entrava no lugar santíssimo passando o véu, e o lugar santíssimo era extremamente escuro. Por isso que lá em Ezequiel capítulo 1 diz um texto que muita gente entra em parafuso quando lê, quando Ezequiel diz assim: Deus habita no meio das trevas. Aí quando você lê Ezequiel, fala: misericórdia, aqui teve um erro de tradução, deve ser o cão, não é Deus não. Deus não Deus habitar no meio das trevas. Mas na verdade o que Ezequiel está dizendo é a escuridão do lugar santíssimo, que não podia ter luz lá dentro. Lá tinha que ser escuro, só tinha luz no lugar santo. No altar do incenso tinha luz, no altar do sacrifício, no pátio tinha luz, mas no lugar santíssimo tinha que ser um breu. E além disso, o sumo sacerdote entrava com incensário para fumaçar o ambiente. Já era escuro e ainda tinha que fumaçar. Porque se Deus manifestasse a sua glória, a nuvem de glória descia sobre a tampa da arca, e a nuvem de glória era luminosa, trazia uma luz poderosa, que era a mesma luz da transfiguração. Quando Jesus é transfigurado, uma nuvem luminosa recai sobre Jesus, e a Bíblia diz que os discípulos, Pedro, Tiago e João, entrando eles na nuvem, temeram. Era a mesma nuvem que recaía sobre o lugar santíssimo na tampa da arca, era luminosa, clareava o ambiente. Só tinha um porém: se o sumo sacerdote estivesse lá espargindo sangue sobre a tampa da arca, e a luz, isso no breu, ele ia no tato, ele tocava na tampa, achava e espargia, porque era escuro e ainda assim fumaçado. Quando a luz brilhava, para que o sumo sacerdote não morresse, ele ficava escondido na fumaça. Aí a luz, ele não morria, porque a glória de Deus brilhava tudo, e a fumaça embaçava aquele ambiente, e ele ficava escondido na fumaça. Porque se não tivesse a fumaça, era tão santo, era tão sagrado, que ali mesmo ele morria.
Mas aí ele saía, e para sair ele não podia virar as costas para a arca, senão ele morria. Ele tinha que sair se afastando, e passava o véu, porque Deus havia aceitado o sacrifício. Ali Deus habitava, ali Deus derramava da sua glória. Quando é no Novo Testamento, o Senhor escolheu a igreja para ser o seu templo. Quem veio naquele culto que eu falei sobre isso, ouviu que porque o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu foi rasgado de alto a baixo para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Hebreus diz que quando o corpo de Cristo foi machucado, ferido, dilacerado, nos abriu um novo e vivo caminho. Mas pelo seu sangue nos deu ousadia para entrar. Nós agora temos acesso ao Senhor, mas a razão do véu rasgar de alto a baixo não foi unicamente o motivo para que pudéssemos entrar. Foi também para que Deus pudesse mudar de endereço. Porque ele não habitaria mais em templos feitos por mão de homens. Ele agora passaria a habitar num outro templo que é o seu povo. Que agora entra este texto que diz que não é que agora o Senhor está lá no templo. Pode reconstruir o terceiro templo em Jerusalém, que Deus não vai estar lá. Pode colocar uma nova arca da aliança lá, que Deus não vai estar lá. Pode fazer sacrifício de cordeiros lá, que Deus não vai estar lá. Pode equipar os sumos sacerdotes, como já estão relacionados os sacerdotes levíticos em Israel hoje. Já estão relacionados, já tem. Se hoje fizer o terceiro templo, já tem o sumo sacerdote da linhagem de Arão lá, esperando o momento. As vestimentas sacerdotais e do sumo sacerdote já estão prontas lá em Israel. Mas podem fazer tudo isso, que Deus não vai estar lá, porque Deus não habita mais naquele templo. O véu rasgou e ele saiu e habita agora no seu povo. O templo é a igreja. Mudou tudo. Agora nós, igreja, somos a morada de Deus. Ele habita em nós, que somos o seu templo. Agora, por que nós somos o seu templo e não somos a sua casa? Nós somos a sua habitação, mas não somos uma casa. Porque o templo faz alusão à nossa estrutura tricotômica. O templo tem átrio, tem lugar santo e lugar santíssimo. No templo, o átrio era o lugar do sacrifício, onde matava o cordeiro, cortava em 4 pedaços, tirava todo o sangue, colocava sobre o altar, formava-se o holocausto, queimava. Holocausto significa sacrifício queimado. Se não queimar, é só sacrifício. Quando queima, é holocausto. Aquele era o lugar do sacrifício. Pegava aqui o sangue e as cinzas do animal e entrava no lugar santo. Aí tinha a mesa dos pães ázimos, que era a mesa da preposição, que ficavam com 12 pães sem fermento, representando cada uma tribo de Israel. Ficava a mesa do candelabro, onde ficava a haste com 6 pontas. E também ficava o altar do incenso, aonde tirava-se as brasas do incenso para poder fazer fumaça lá dentro do lugar santíssimo. E no altar do incenso pegava a cinza do animal e jogava em cima do altar, representando a intercessão pelos pecadores que estavam lá fora. E o sangue era levado para dentro. Então o pátio era o lugar do sacrifício. O lugar santo era o lugar do quebrantamento, da intercessão. E o lugar santíssimo era o lugar da glória de Deus, da manifestação do Senhor. Nós, a igreja, somos templo de Deus. Significa que o nosso corpo é o lugar do sacrifício. A nossa alma é o lugar do quebrantamento. O nosso espírito é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Por isso temos que ser espirituais e não carnais. Porque não é no pátio que a glória se manifesta. É lá no Santíssimo que a glória se manifesta. Não é na carne que a glória se manifesta. É no Espírito que a glória se manifesta. Precisamos ser espirituais. Nós somos moradas de Deus, habitação de Deus. A igreja é a morada do Senhor. Então nunca toque na igreja. Ok, é para dar peso de consciência mesmo. Nunca toque na igreja. Isso é muito sério. Porque você vai estar tocando no corpo de Cristo.
Se tem algum membro defeituoso, nosso trabalho aqui é tentar resgatá-lo. E se nós não conseguimos resgatá-lo, pode ficar tranquilo. Quem não aceita resgate se perde sozinho. Não precisa ninguém fazer fofoca, não precisa ninguém arrumar confusão, não precisa ninguém fazer escândalo, não precisa ninguém ficar taxando a vida de ninguém, não precisa ninguém ficar falando mal da vida de ninguém. Quem não aceita o evangelho vai se perdendo sozinho. Vira corpo estranho. Não precisa ficar pecando para poder tratar o pecado dos outros. Não precisa pecar com a fofoca para tratar o pecado do outro. Não precisa pecar com o mexerico para tratar o problema do outro. Porque no reino de Deus, o corpo de Cristo, quem aceita o evangelho se transforma, é curado, é a ferida no corpo que é curada. Mas quem não aceita, automaticamente se expele. Não precisa ninguém do corpo pecar por causa daquele. Estão me entendendo? Já estou vacinando contra a fofoca. Fofoca não faz bem, vai prejudicar o corpo. Por que eu tenho que fazer fofoca? Porque o outro não presta. Se o outro não presta, o único prejudicado é ele. Fala glória a Deus, irmão. Estou falando daquele, estou falando do fictício. Não é de você não. Mas vai que a carapuça serve, né? Aleluia, fala Jesus. Mas é importante nós entendermos isso. Por que temos que entender? Porque nós somos morada de Deus. Não pode haver profanação na morada de Deus. Pecado é profanação na morada de Deus. Não pode haver isso. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3, verso 16. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. É uma pergunta que Paulo faz à igreja em Corinto, quando ele diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele estava tratando a situação de Corinto. Os coríntios não eram muito fáceis, eram muito místicos. Até porque também a cidade era muito mística na sua cultura, na sua base helenista. Tinha um panteão enorme grego, a mitologia grega lá era muito forte. Templos enormes para a deusa Afrodite, ou Diana, como também era chamada pelos romanos. Para você ter uma ideia, havia um templo para a deusa do amor, que havia só sacerdotisas. Havia mais de 1000 sacerdotisas no templo. Mas deixa eu explicar para você o que era uma sacerdotisa nesse templo. Elas eram prostitutas cultuais. Elas viviam para fazer as orgias diante da deusa no templo, e a cada orgia era um sacrifício, uma devoção à deusa do amor. Você imagine, desculpa a expressão, a bagaceira que era. Imagine não, pelo amor de Deus, nem imagine. 1000 haviam, e todas elas raspavam a cabeça. Então a forma de se conhecer uma prostituta cultual em Corinto era que visse uma mulher sem cabelo. Uma das razões do capítulo 11 de Coríntios, de Paulo falar: olha, é importante que as mulheres não cortem o cabelo, não tosqueiem, como diz na linguagem mais antiga da Bíblia, ou seja, corte rente a nuca. A mulher não faça isso, o cabelo foi lhe dado no lugar do véu. E aí acabou que Paulo teve que colocar o costume do véu na igreja, que isso durou inclusive muitos séculos depois na história da igreja, o uso do véu. Até na era medieval, por exemplo, quase que o mundo inteiro cristão, a mulher usava véu dentro da igreja. Mas o véu, na verdade, ali só existiu por quê? Porque quando os coríntios chegavam nos cultos, nas reuniões de comunhão, de koinonia da igreja, eles viam lá várias mulheres calvas. Aí eles não sabiam do princípio cristão, achavam que ali era uma mulher do culto daquele lugar. Aí chegavam nela: não, pode sair fora que aqui não pratico mais isso. Então a maneira de se esquivar desse problema nas reuniões públicas era que a mulher colocasse o véu. Porque senão seriam confundidas com as prostitutas, e muitas delas se convertiam ao cristianismo.
E algumas delas, terem uma ideia, passavam um tipo de produto na cabeça que matava a raiz capilar e não nascia mais cabelo. Então tinha que usar o véu permanentemente, para não serem mais confundidas com o que faziam. Mas a igreja de Corinto tinha um problema sério, porque quando ela começou a conhecer o mover do Espírito, ela ficou muito mística. É o que chamaria de manto, de prá hoje, né? Igreja do Prado, Reteté. A igreja de Corinto, ela ficou tão empolgada com a experiência espiritual, que ela foi ficando desenfreada. Por isso que Paulo trata tanto a disciplina, a ordem, a organização do culto, o moderamento, até nas experiências espirituais. Por que Paulo tratou disso? Para que não houvesse exagero e vivessem fora da palavra. E até nos dons precisava ter conhecimento. Por isso que Paulo disse: meus irmãos, eu não quero que vocês, quanto aos dons espirituais, sejam ignorantes. Porque ficou mística demais. Mas era uma igreja muito avivada, muito empolgada. Só que aí Paulo chega e diz: olha, vocês estão ficando tão empolgados, tão animados, querem fazer tudo, querem estar em alta o tempo todo, mas vocês não sabem mais a linha do certo e do errado, da palavra e do limite da espiritualidade, para não virar esse misticismo desordenado. E aí vocês estão começando a profanar o próprio corpo, porque começou a entrar sacrifícios que não podiam existir na igreja cristã. E olha que eu não estou falando da igreja de hoje não, estou falando da igreja daquele tempo. Começou a pagar preço por coisas que Jesus já havia pago o preço. Começou-se a fazer coisas que Jesus já havia feito, para que houvesse a bênção. Como muita gente hoje acha que o orar muito vai garantir a ele a salvação. Não, você tem que orar muito sim, porque Jesus te salvou. Mas o que te garante a salvação é você reconhecer os seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador. É isso que vai garantir a sua salvação. As pessoas tendem para viverem fora. E aí Paulo vem e diz: olha, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Cuide deste corpo. O corpo, a palavra corpo aqui não está ligado a essa carne, está ligado a toda a existência do ser. Corpo, alma e espírito. Você não sabe disso, então cuide, porque o seu corpo é muito importante. O seu corpo tem que ser para a glória de Deus. A tua alma tem que ser para a glória de Deus. O teu espírito tem que ser para a glória de Deus. Porque agora você professa a Cristo. Amém? Por isso que é inadmissível uma igreja viver carnalmente. Uma igreja viver pecadora. Uma igreja viver cheia de mentiras. Uma igreja viver cheia de intrigas, cheia de confusão. É inadmissível, isso não faz parte da identidade do corpo de Cristo. Tem que se corrigir. Se você olhar de lado e não tolerar o seu irmão, você precisa aprender a ser igreja. Se você olhar de lado e achar que o teu irmão é meio xarope, entenda que xarope é bom para gripe. Dá um aplauso aí para Jesus. Aleluia. Estão me entendendo? Nós somos o corpo de Cristo. Mas vamos entender melhor um pouquinho sobre essa questão do corpo de Cristo. Abra em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor. Seguindo o quê? A verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Entenda uma coisa, apesar de algumas traduções mais modernas tentarem colocar Jesus como o cabeça da igreja, essa expressão está errada. Jesus não é o cabeça da igreja. Jesus é a cabeça. Porque ele é a cabeça do corpo, que é a sua igreja. Amém? Vamos lá. Ele que é a cabeça, Cristo, verso seguinte. Dele, todo o corpo,
ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Calma aí. Da onde flui o corpo? Da cabeça. É dele que esse corpo agora vai funcionar. É partindo dele, que é a cabeça. Dele, todo o corpo ajustado. Ajustado significa, não é com o fígado no quarto, o rim na sala e o pulmão na esquina. É ajustado, o corpo está ajustado, os membros estão no devido lugar e o corpo está em perfeito funcionamento. Esse corpo unido, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas e sem esse mal de Parkinson que o Data Show está tendo. Auxílio de todas, eu pensei que era a minha vista que estava tremendo. Falei, eu devo estar com problema no meu óculos. Mas é o problema de Parkinson do Data Show. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Em outras palavras, olhe de lado um pouquinho, rapidamente, olhe de lado um pouquinho. Pode ser que esse membro aí não tenha a mesma funcionalidade que você tem no corpo. Mas existe uma ligadura entre vocês. A ligadura entre vocês é esse unido pelo auxílio de todas as juntas. Tem uma junta aí que nos coloca unidos. Estamos grudados um no outro, mesmo em funcionalidades diferentes. Mas estamos grudados uns nos outros. E não adianta, porque o lugar da igreja é um lugar cheio de gente, que às vezes dá muito trabalho, mas Jesus fala, é o meu corpo. Tem membro que ele vai lá e coloca uma cloroquina. Tem membro que ele vai lá e põe uma bezetacil. Mas ele não tira o membro, ele trata o membro. Ah, eu estou com água no joelho, então dá cascudo na cabeça. Não, enfia aquela agulha assim, lá dentro e puxa essa água do joelho. Estão me entendendo? Se nós somos o corpo, estamos bem ajustados, cada um na sua funcionalidade, independente de como estejamos, o Senhor vai tratar este corpo. E dependendo de como estamos, mesmo o tratamento é mais sério. E dependendo de como estamos, ganhamos férias. Para descansar um pouquinho. Ninguém deu glória, então tá bom, vai para a prova mesmo. É porque tem crente que só funciona sofrendo, irmão. Um irmão um dia falou para mim na igreja, já ouvi isso algumas vezes, mas eu me lembro de um especificamente que disse assim, olha bispo, eu acho que eu não devo estar agradando muito a Deus não, alguma coisa está acontecendo. Eu falei, por quê? Já tem mais de um mês que eu não tenho nenhuma luta. Eu falei, quer dizer que ficar em paz é do diabo, irmão? Irmão, tem crente que sofre tanto que ele entra em paz, ele fica em depressão. Ele fica deprimido, oh meu Deus, por que, Senhor, não me acontece nada? Será que o diabo não está furioso comigo, Senhor? Estou até estranhando. Vai gostar de sofrer assim para lá, irmão? Eu prefiro ficar mais tempo em paz e de vez em quando passar para a luta. Quem quer viver bênção sobre bênção em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos lá, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Oh, glória a Deus! É mais ou menos assim, os pés estão funcionando bem ajustado para levar a mão para pegar aquilo que o pé nunca poderá pegar. Está bem ajustado para ter funcionalidade, tudo acontece, se edifica no propósito, tudo em amor. Como é que é tudo em amor? É que o pé que levou a mão não está com inveja da mão. Porque o pé só levou, mas não pega o que a mão pegou. E a mão não tem inveja do pé, porque não faz o que o pé faz. Estão entendendo? Por isso que é bem ajustado e funciona em amor. Cada um entende a sua funcionalidade. Aí o irmão que está na porta está com inveja de quem canta. Só porque na porta ele quase não aparece, mas quem canta é o superstar. Está tudo errado.
cada um na sua funcionalidade. Eu não canto, mas oro para Deus poder encher de quem canta aqui, glória a Deus por eles. Tem gente que nunca vai aparecer, mas faz isso aqui acontecer de uma forma que você não tem nem ideia. Antes de você chegar aqui, alguém mexeu nas cadeiras. Antes de você chegar aqui, alguém limpou esse chão. Antes de você chegar aqui, alguém organizou as coisas. Antes de você chegar aqui, alguém se preocupou com esse som. Antes de você chegar aqui, alguém se preocupou em abrir essa porta para receber você. Sabe por quê? Porque você é uma funcionalidade no corpo como membro, mas aquele também está funcionando para que você também funcione. Isto é o corpo bem ajustado, que cresce e edifica-se em amor. Todos funcionam independente de como funcionam. É o corpo bem ajustado. Agora, se você não gosta de viver em corpo, você está totalmente enganado quanto ao ser crente, quanto ao ser igreja. Eu não tolero gente. Então não seja igreja. Vai morar lá no Saara. Lá você vai ficar muito feliz, que lá nem calango tem. Deus me livre, olha, quando eu vejo a igreja cheia de gente, misericórdia. Eu pastorei uma igreja um dia. Pode ser que a pessoa que falou isso está me vendo aqui agora, porque está transmitido ao vivo. Nós tínhamos mais ou menos uns 40 membros, eu acho. E eu falei para a igreja, eu sou meio doido, tá, irmãos? Eu sou meio maluco assim, eu creio e creio mesmo. E se você não dá conta de crer, pode montar na minha fé que eu te carrego. Que eu creio. E eu falei para os irmãos, somos só 40 membros, Deus vai nos dar multidão e não sei o quê. Eu até falei, vamos chegar aqui a 10 mil membros. Terminou o culto, a irmã me procurou assim na porta, falou, pastor, o senhor falou lá, achei lindo demais o senhor falar que vai chegar a 10 mil membros, nós somos só 40, mas achei lindo mesmo, pastor. Mas assim, eu vou ser sincera com o senhor, a minha oração é para não passar de 40. Aí eu falei, por quê? Lembra disso? Eu falei, por quê, irmã? Não, porque a gente aqui 40 mesmo, todo mundo família, todo mundo se conhece, todo mundo tem comunhão, todo mundo chega e se abraça. A igreja com 10 mil membros, ninguém conhece ninguém é amigo de ninguém. Não, Deus me livre, eu prefiro a igreja assim. Aí quase que eu perguntei, qual o teu nome? Fala o teu nome, é Legião? Está repreendido em nome de Jesus, irmão. A pessoa não pensar em crescimento da igreja é porque não entendeu o que significa salvação de almas. Quando nós falamos de multidão aqui, não falamos de multidão para número não, estamos falando de gente resgatada do inferno. É disso que estamos falando. Vamos chegar aqui a 100 mil pessoas salvas. Não se trata de 100 mil pessoas numéricas, não. Trata de 100 mil almas resgatadas do inferno, meu irmão. Tem noção do que é isso? Isso é tremendo. Mas tem gente que não entendeu o que é ser igreja. E eu pensei que se a igreja primitiva tivesse a mentalidade dessa irmã, não tinha saído de Jerusalém e não tinha passado do primeiro século. Tinha acabado. A igreja só é igreja até hoje porque é gente pensando em gente. É gente preocupado com gente. É gente amando gente. Por isso que a visão desta igreja é uma igreja de relacionamento com Deus e com você. Se nós relacionamos com Deus, automaticamente Deus vai nos empurrar para você. Quer medir a espiritualidade de uma pessoa? Veja o quanto ela se importa com as outras pessoas. Mas a fulana ora, o fulano ora muito, mas ele se importa com vidas? Não, a oração dele não está promovendo nele a devida comunhão com Deus. Amém? Quer ver uma coisa séria quanto a isso? Pergunta básica, que todo mundo já sabe o que responder. Eu vou perguntar a si mesmo: quem ama a Jesus? Alguns ficaram na dúvida ainda, mas eu vou te dar a chance de pensar e responder. Vamos de novo. Pensou? Ok, vou perguntar de novo. Quantos aqui amam Jesus? Ok. Quando Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3, não foi?
Então lá vai a segunda. Quantos aqui amam Jesus? Amém. A terceira, quantos aqui amam a Jesus? Amém. A primeira resposta de Jesus para Pedro, quando Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo, foi, apacenta as minhas ovelhas, cuide de gente. Me ama? Cuide de gente. A segunda resposta de Jesus para Pedro, quando Pedro disse, eu te amo, ele disse, me ama? Apacenta os meus cordeiros, cuida de gente. A terceira resposta de Jesus para Pedro, quando ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sei, então cuida dos meus cordeiros. Cuida de gente. Então vou perguntar de novo, quem aqui ama Jesus? Amém. Cuida de gente? Mas gente dá trabalho, claro que dá, você deu. Lógico que dá trabalho. Mas isso é ser igreja. Ser igreja é o corpo bem ajustado, aonde cada um funciona, para que o outro também funcione, e que juntos o corpo tenha vida. Então pode olhar de lado e dizer, mesmo de máscara, embaçado, engolindo carbônico aí, não tem problema. Diga de lado, você me tolera e eu te tolero. Não tem para onde correr, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça, e dele flui todo esse ajuste entre nós, como membros do corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Por isso também é inadmissível você ficar se escondendo a vida inteira. Ai, que o pastor não me veja, ai, que o pastor não me chame para nada, ai, misericórdia, não, irmão, quero sentar aqui, Deus é que sabe. Pelo menos uns 2 anos, sem fazer nada. Deus conhece meu coração. Deus conhece a minha vida. Irmão, Ele vai te pegar no laço. Aqui não tem essa expressão, no Goiás é que tem, no Mato Grosso, né? Te pegar no laço. O laço é boi bravo, sai correndo, o vaqueiro fala, correr? Vai escapar não, meu filho. Venha cá. O laço está amarrado no arreio, na ponta do arreio aqui, ó. Quando ele, o boi chega em pena, assim, o cavalão já treinado aqui, já puxa de lado, se vira de lado, o boi já em pena, já cai para cá, vem para o curral, seu elemento. Fica fugindo, Deus vai te pegar no laço, mas vai te colocar exatamente onde Ele quer, porque você é membro do corpo de Cristo, e o membro tem que funcionar, tem que acontecer. Aleluia. Glorifica, porque parecendo que é o irmão que faltou, que tinha que estar ouvindo esse negócio. Dá glória aí, é para o vizinho que não veio. Isso é muito sério. Não adianta fugir, Deus vai te achar. E não adianta ficar aí, Senhor, revela para o bispo Jesus, meu chamado. Ei, que Deus vai me revelar nada disso, irmão. Quem tem que se apresentar é você. Deixa de ser mole. Fiquei com medo de falar. O que Ele vai pensar de mim se eu falar? Vou pensar que você é chamado. Eu tenho outra coisa para pensar? Principalmente nessa época, onde você chega no adolescente e fala assim, você vai ser pastor, ele fala, está amarrado. Ninguém quer ser pastor nessa época, não estou entendendo. Está uma crise de chamado na igreja, todo mundo fugindo de ministério. Porque a culpa é do pastor que me machucou, a culpa é do líder que me machucou, a culpa é da igreja que me machucou, a culpa é do sistema que me fez vítima, a culpa é do não sei quem que não me amou, a culpa é do outro que não me deu a mão, a culpa é do outro que escandalizou. Pelo amor de Deus, irmão, ou Jesus é a cabeça da igreja, ou é esse aí que machucou você. Quem é a cabeça da igreja? Então aquele que feriu você, que machucou você, decepcionou você, anulou você, não pode ter mais poder na sua funcionalidade como membro do que a cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Este não está traindo você em nada. Amadureça, pelo amor de Deus. Deixa de tomar leitinho, vamos comer mais mocotozinho agora. Leitinho não está alimentando o suficiente, mas chega, acabou o gagal. É hora de crescer, é hora de andar. Eu venho de uma época onde, na minha adolescência, mesmo tendo chamado, não podia falar para ninguém não, que era estranho, não entendo a mentalidade daquela época não. Eu cheguei um dia num obreiro e falei, olha irmão, eu tenho vontade demais de pregar o evangelho. Vigia irmão, vai orar.
Se Deus tiver obra com você, Ele é que vai chamar. Não precisa ficar falando sem aparecer, não. Oxê. E onde é que na Bíblia proíbe a pessoa abrir o coração e dizer, eu tenho chamado, glória a Deus que tem. Pois aqui não tem esse negócio, você ficar olhando para Deus me revelar, vai morrer quieto aí. Você que tem que chegar e se apresentar. Só tem um porém. Dá glória de novo. Só tem um porém. O porém é que não existe chamado sem caráter, e não existe chamado sem serviço, e não existe chamado sem fruto. Tem esse chamado? Vamos andar junto para ver o caráter que você tem no chamado. Vamos andar junto para poder ver se você tem fruto desse chamado. Se você realmente quer trabalhar nas funções desse chamado. Porque tem muita gente aí que está na ilusão, na fantasia, no mundo da fantasia. Ele acha que o ministério é o fantástico mundo de Bob. Aonde entra e tudo dá certo. Oh, glória, terra, manda. Aleluia. Quando eu pôr a mão, aleluia. Quando eu pisar, vai. No ministério, o tratamento de Deus é diferente. Porque no ministério tem que forjar o caráter do líder, o caráter do obreiro, o caráter do ministro. E forjar o caráter não se forja com conselhos. Forjar caráter não se forja com pregação de culto. Forjar caráter se forja com experiência. Tem que ganhar, tem que perder, tem que chorar, tem que sorrir, tem que experimentar. Aí o caráter é forjado. Mas os crentes de hoje não querem sofrer. Só querem picanha na chapa. Cuscuz. Aleluia. Eu esqueci, não é picanha, é cuscuz. Só querem cuscuz com ovo, sei lá o que mais tem. Cuscuz é coringa, né? Cabe com tudo. Até com veneno cabe cuscuz, irmão. Pelo amor de Deus. Tudo cabe cuscuz. Ô coringa. Mas a verdade é que aí muitas pessoas estão querendo o status das coisas, mas não querem o caráter das coisas. Tem que ter o caráter da coisa. Tem até um livro meu chamado Líder Fiel. Esse livro ele foi todo escrito baseado em 3 pilares fundamentais: chamado, caráter e serviço. É o livro Líder Fiel. E muitas pessoas estão fugindo disso. Dê fruto daquilo que você é chamado. Deus te chamou para alguma coisa. Deixe de ser preguiçoso e entre no corpo de verdade. Ah, mas fulano, que fulano, não tem fulano, é a cabeça. A cabeça é que comanda o corpo. Se tem alguma parte do corpo machucada, deixa que a cabeça sabe como tratar. Tem remédio. Amém? Está claro isso? Então diga para o seu irmão do lado, você não vai me machucar mais não, irmão, nem eu te machuco, fica tranquilo. Nem você me machuca, nem eu te machuco. Porque tem igreja que misericórdia. Já fui pregar algumas igrejas que pareciam um ninho de, sei lá, de UFC. Sabe aquele octógono do UFC? Estava todo mundo lá dentro. Quem ficar em pé vive. Pelo amor de Deus, irmão. Campo minado. É guerra travada. É um odiando o outro, um falando mal do outro, um não sei o quê. Isso não é igreja. Igreja tem uma cabeça, que é Jesus. E a igreja funciona em amor, bem ajustado em amor. Tudo funciona. O estacionamento funciona para que quem chega possa entrar. E a recepção funciona para que quem entrou, entra bem. E quem entrou bem, o culto funciona para que quem entrou e está seja abençoado. Tudo funciona. Cada um no seu devido lugar. E ninguém está com inveja do outro. Um irmão chegou em mim uma vez, lá em Brasília. Disse, pastor, acho que eu falei isso para vocês. Eu percebi que só o senhor prega nos cultos de domingo. Eu falei, não, quando eu viajo, os outros pastores também pregam. Não, eu vim aqui alguns domingos e eu estou vendo que só o senhor prega. E eu estou vindo 3 domingos já aqui. Eu quero dizer para o senhor que eu sou obreiro. Eu estou vindo de outro ministério para cá. E eu quero dizer para o senhor o seguinte, para ficar tranquilo, que eu também prego no culto de domingo. Aí o senhor
pode ficar me escalar aí, porque eu sou do câncer não. Pode me escalar, eu prego um domingo, o senhor prega outro, eu prego um domingo, o senhor prega outro. E eu tinha pastores comigo lá já há 5 anos. E ele acabou de chegar dizendo, não, pastor, o senhor pode ficar tranquilo. Eu falei, irmão, então fechado. Fechado, fechado. Quando é a minha escala? Eu falei, na próxima limpeza de banheiro. Porque eu, como pastor da igreja, eu limpo banheiro. Quer ir para o púlpito? Começa pelo banheiro. Nunca mais voltou, foi o último domingo dele. Cadê o caráter? Cadê a essência? Tem gente que não sabe o que é essa igreja. Por isso que a igreja está ficando mercantilizada na boca de muita gente, na prática de muita gente. Mercantilizada. Virou um meio de gerar finanças. Ministérios para ganhar dinheiro. Porque não entende a essência do que é ser eclésia. Do que é ser igreja. Digam comigo, dinheiro na igreja não é finalidade, é consequência. Aplauda ao Senhor. Vamos terminar? Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Está claro ou não está? Cada parte vai realizando a sua função e o corpo cresce. Mas presta atenção no que eu vou dizer. O corpo cresce aqui, a expressão no grego para crescer, não é no sentido aqui de número de membro não, tá? Isso aí é uma consequência também, Deus manda. É no sentido de maturidade, é crescer mesmo. É criança e vai crescendo e tornando-se adulto, vira adolescente, chega-se à maturidade. O corpo vai ficando tão ajustado que vai virando uma funcionalidade em amor, aonde tudo acontece, Deus começa a fluir com o mover dele e a igreja fica madura. Aí o dia que apareceu o encrenqueiro, ele acaba se auto-expurgando, porque ele não se encaixa no DNA da igreja madura. Amém? Porque só nasce encrenqueiro numa igreja e cresce se a igreja tiver um monte de encrenqueiro para absorver. Se não tiver, não cresce. Ou muda ou se expurga. Fofoqueiro só se cresce num lugar se tiver hospedeiro de ouvido. Se não tiver quem escuta fofoqueiro, fofoqueiro não se cria. Ou ele muda ou se expurga. Uma igreja, quando ela cresce em unidade no propósito de Deus e serve a Cristo de verdade, quem chegar nela ou se transforma ou se expurga. Porque não é o mesmo DNA, não se encaixa no perfil. Estão entendendo? Que desafio para nós, né? Chegarmos a esse nível de maturidade. Aonde chegar e falar, ó, queria falar do pastor. Aí você pode falar as boas novas do pastor. O pastor é uma bênção. Pois não, irmão. Aí eu queria falar do líder tal. Não, aquele líder, você vai falar dele, aquele que é uma bênção, aquele que é uma gente boa demais. Pode falar, irmão, o que você tem que falar dele? Ah, eu queria falar do irmão Josefino, estava na porta e ele cumprimentou o irmão e eu passei por trás do irmão, ele nem me cumprimentou. Sabe aquele irmão, aquele que sempre recebe todo mundo bem, com um sorriso maravilhoso? O que tem que falar dele, irmão? Fala amém aí, irmão. Porque se der cria, é porque alguém é a vitamina disso. Eita, e pode ficar tranquilo que o pastor daqui não é passivo não, tá? O dia que eu souber que tem cria de fofoca aqui dentro da igreja, eu vou pegar para o tratamento o fofoqueiro e a vitamina dele. Ou a gente corta pela raiz, ou o mal cresce. Evangelho é coisa séria. Igreja é coisa séria. Reino de Deus é coisa séria.
Não dá para ficar perdendo tempo com picuinha. Tem muita alma para salvar, tem muita coisa para fazer. Estou tão ocupado para fazer as coisas para Deus que não dá tempo de ficar perdendo tempo com essas besteiras. Graças a Deus aqui nós somos muito bem vacinados. Nesses 3 anos apareceram alguns por aí, mas não deu cria não. Graças a Deus se expurgou sozinho. No primeiro gabinete não aguentou. Porque eu trato, viu, irmão? Pastor, então nem se fala. Glória. Aleluia. Porque eu acredito no discipulado. Eu acredito que a Bíblia diz que o pastor é guia. Se o pastor é guia, tem que guiar. Amém? Aleluia. Tem que ser em amor. Cada um funcionando como deve funcionar. Agora tem que funcionar. Tanta gente boa aqui. Tanta gente de talento. Tantas pessoas aqui que podem fazer grandes obras. Só Deus sabe o potencial que cada um de vocês aqui tem. Talvez aqui, neste culto, agora aqui, tenha um homem, uma mulher de Deus que daqui a 10, 15, 20 anos, daqui 5 anos, 6 anos, pode revolucionar essa cidade. Só Deus sabe. Nenhum pastor da infância de Billy Graham imaginou que Billy Graham seria quem foi. Mas lá estava Billy Graham. O pastor que fez o apelo na juventude de Billy Graham, quando ele tinha 19 anos, que Billy Graham foi à frente chorando e se rendeu ali. Ali ele se rendeu de verdade, apesar de ser filho de pastor, mas ali ele se rendeu de verdade a Cristo. Aquele pastor não imaginava o que aquele momento ia significar na vida de Billy Graham dali para frente. E estava ali, naquela reunião do interior. E Billy Graham foi um ganhador de milhões, milhões e milhões de almas. Conta-se com uma pregação transmitida em rede mundial, Billy Graham com uma pregação, só de registro de carta foram mais de 5 milhões de almas. Numa pregação. Tem noção do que é isso? Aqui pode ter essa pessoa que tem essa funcionalidade no reino. Entenda isso. Aleluia. Eu creio nisso. Deus não vai pegar ninguém que seja corpo estranho e ninguém que seja membro mutilado. Deus vai mexer no corpo. É no corpo. Foi no corpo que Deus me chamou. Foi no corpo que Deus chamou a minha esposa. Foi no corpo que Deus me separou para o ministério. Não foi fora do corpo. Fique de pé. Terça-feira eu vou continuar. Bom, como já introduzi hoje, terça-feira então eu vou engrossar o caldo aqui. Você vai ver as riquezas de Deus para a igreja. O que Deus deu para o corpo? É tremendo, irmão. Curva a sua cabeça. Você que hoje entendeu ser igreja e quer fazer parte da funcionalidade deste corpo, entendendo que participar do corpo é sim o ser igreja de verdade, e o ficar isolado, autônomo, independente, isso não vai ajudar você. Eu quero te convidar a hoje dizer: Deus, me insira no corpo. Eu não quero ficar fora do corpo, eu preciso servir. Eu preciso funcionar junto aos outros membros. Eu preciso funcionar. Se você não tem clareza do seu chamado, da sua vocação, diga: Espírito Santo, me revele a minha vocação. Me mostre o meu chamado. Me faça entender claramente o meu chamado. E se apresente. O se apresentar não vai significar que imediatamente você vai receber todas as autoridades e as honras do chamado. Mas vai significar que você vai começar a trilhar a jornada para crescer no seu chamado. Deus vai tratar com você. Mas não se isole. Não se isole. Tem muita coisa para fazer e você faz parte disso. O que seria de Neemias para reconstruir aqueles muros em 52 dias, se não fossem os moradores ao redor do muro em toda a cidade, cada um assumia a sua responsabilidade da frente da sua casa.
Foi isso que fez os muros serem reconstruídos em 52 dias. Não é porque tinha uma equipe de pedreiro num canto trabalhando até esticar a coisa e chegar do outro lado. É porque cada morador de frente à sua casa assumiu a responsabilidade daquele pedaço ser construído. Se cada um assumir a sua responsabilidade dentro da igreja, o corpo é edificado. Deus é glorificado. Por mais simples que seja, por mais singela que seja a responsabilidade, tem a sua devida importância. A sua devida importância. Pai, eu oro com os teus filhos neste momento. Que o Senhor abençoe a igreja. Que este ensinamento chegue ao coração e ao espírito dos teus filhos. Que vá até a divisão da alma e do espírito. E traga revelação, Senhor. Que o teu Espírito Santo traga revelação. Que os teus filhos se encontrem no reino. Que os teus filhos se encontrem na igreja. E cada um seja literalmente membro do corpo. Deus, não estou falando aqui de instituição, mas do organismo vivo. Deste corpo maravilhoso, poderoso, que é o corpo de Cristo. Então, Senhor, nos ajude e abençoe a cada um para viver essa funcionalidade. E que o Senhor seja glorificado. Assim eu oro, Deus, e creio em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Diga: eu sou membro do corpo de Cristo. Agora diga corretamente: nós somos o corpo de Cristo. Deu para entender isso? Vamos mais uma vez. Eu sou membro do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia.